Ano aproximado de 2000 a.C. O sol nascia sobre as planícies secas de Canaã quando um homem já avançado em idade olhava para o horizonte como quem tenta enxergar o futuro. Seu nome era Abraão. Ele havia deixado para trás sua terra, sua parentela e suas seguranças por causa de uma promessa. Uma promessa que parecia grande demais para caber em sua realidade. Deus lhe havia dito que faria dele uma grande nação, que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu, e que aquela terra, por onde ele caminhava como estrangeiro, seria herdada por seus filhos. Mas havia um silêncio doloroso dentro da tenda de Abraão. Sara, sua esposa, era estéril. Os anos passavam, a promessa parecia cada vez mais distante, e quando o tempo pressiona o coração humano, decisões apressadas começam a nascer. Sara então oferece sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tivesse um filho por meio dela. Não era rebeldia contra Deus, era ansiedade tentando ajudar o céu, e assim nasceu Ismael. O menino cresceu forte no deserto. Seu nascimento trouxe alegria, mas também trouxe tensão, porque anos depois, quando ninguém mais esperava, o impossível aconteceu. Sara concebeu e nasceu Isaque. 2 filhos, 2 ventres, 2 histórias que começavam a se afastar. No livro de Gênesis, a narrativa revela que Deus reafirma a aliança específica com Isaque. A promessa da terra, da linhagem e do pacto passaria por ele. Isso não significava que Ismael seria amaldiçoado. Pelo contrário, Deus também promete fazer dele uma grande nação. Mas a linha da aliança seguiria por Isaque. E ali, dentro da mesma família, nasce a primeira divisão. Ismael começa a crescer e a tensão dentro da casa aumenta. Sara vê no filho de Agar uma ameaça ao futuro de Isaque. O conflito se torna inevitável. Agar e Ismael são enviados para o deserto. É uma cena de dor. Uma mãe caminhando sob o sol escaldante com seu filho, sem água, sem direção. Quando tudo parece perdido, Deus intervém novamente. Uma fonte surge. Uma promessa é reafirmada. Ismael viverá. Sua descendência será numerosa. Com o passar das gerações, a linhagem de Isaque continua através de Jacó, que mais tarde recebe o nome de Israel. Seus 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel. A promessa da terra de Canaã se torna o centro da identidade desse povo. Eles descem ao Egito, tornam-se escravos, são libertos por Moisés, atravessam o deserto e finalmente entram na terra prometida. Enquanto isso, os descendentes de Ismael se estabelecem em regiões áridas, formando tribos que mais tarde seriam associadas aos povos árabes. A separação que começou dentro de uma tenda agora se espalhava por territórios inteiros. Séculos passam. Israel se estabelece na terra, constrói reinos, ergue o templo em Jerusalém, mas também enfrenta guerras, divisões internas e idolatria. O reino se divide em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. A desobediência traz consequências. Primeiro a Assíria invade o reino do norte, depois a Babilônia conquista Jerusalém. O templo é destruído. O povo é levado cativo. Ano aproximado de 586 a.C. Jerusalém está em ruínas. O povo chora às margens dos rios da Babilônia. A promessa parece quebrada. A terra prometida está vazia de seus herdeiros. É então que surge um novo poder no cenário mundial: a Pérsia. Ano aproximado de 539 a.C., um rei persa chamado Ciro, o grande, conquista a Babilônia. E o que ele faz muda o curso da história bíblica. Em vez de manter os povos subjugados, ele permite que retornem às suas terras de origem, entre eles os judeus. O decreto de Ciro, registrado no livro de Esdras, autoriza a reconstrução do templo em Jerusalém. A antiga Pérsia, território que hoje corresponde ao Irã, torna-se instrumento de restauração para Israel. Aqui a história toma um rumo inesperado. A Pérsia não aparece como inimiga, mas como aliada temporária no plano de restauração. Durante o período persa, os judeus vivem sob domínio estrangeiro, mas têm liberdade para reconstruir sua identidade religiosa. O templo é reerguido. Jerusalém volta a ter muros. No livro de Ester, vemos judeus vivendo dentro do Império Persa, enfrentando ameaças internas, mas também experimentando livramento. Até aqui, não existe uma guerra declarada entre Israel e a Pérsia.
Existe convivência, tensão política, mas também cooperação. Então, onde nasce a raiz mais profunda do conflito, que muitos associam aos dias atuais? Ela não está apenas na política, está na identidade. A promessa da terra dada a Israel molda sua consciência nacional por séculos. A herança de Ismael, espalhada pelas regiões desérticas, também constrói sua própria identidade. Séculos depois, no século VII da nossa era, surge o Islã na Península Arábica. A antiga Pérsia é conquistada pelos exércitos islâmicos e, com o tempo, torna-se um dos centros mais importantes da civilização islâmica. O Irã, herdeiro da antiga Pérsia, adota majoritariamente o islamismo xiita, desenvolvendo uma identidade religiosa própria e distinta. Enquanto isso, o povo judeu passa por diásporas, perseguições e dispersão pelo mundo, mas mantém viva a memória da promessa da terra. A tensão moderna entre Israel e Irã não nasce diretamente de uma batalha bíblica específica. Ela nasce do encontro entre promessas antigas, identidades religiosas profundas e acontecimentos históricos que se acumulam ao longo de milênios, mas ainda há algo mais profundo nas Escrituras. No livro de Ezequiel, a Pérsia é mencionada em contextos proféticos, envolvendo alianças e conflitos futuros. Ao longo dos séculos, intérpretes ligaram essas passagens a eventos escatológicos, associando a antiga Pérsia ao território do atual Irã. Essas interpretações alimentam a percepção de que o conflito moderno possui raízes espirituais descritas nas Escrituras. Contudo, há uma cena que muitos esquecem. Quando Abraão morre, Isaac e Ismael se reúnem para sepultá-lo. Dois irmãos que seguiram caminhos diferentes. Duas linhagens que se tornaram povos distintos, mas que naquele momento estão lado a lado. A Bíblia registra esse encontro com simplicidade, mas o simbolismo é profundo. Antes de serem nações em tensão, eram irmãos. A história que começou com uma promessa ainda não terminou. O que hoje muitos chamam de guerra tem camadas políticas modernas, mas carrega ecos antigos. Ecos de decisões tomadas em tendas silenciosas, de promessas feitas sob céus estrelados, de escolhas humanas que moldaram destinos coletivos. 539 a.C. O mundo do Antigo Oriente estremecia sob o peso das conquistas, e o som dos passos de um novo conquistador ecoava pelas muralhas das grandes cidades. A antiga Babilônia, que havia humilhado reis e queimado templos, começava a sentir que seu domínio não era eterno. No horizonte, surgia um nome que mudaria o curso da história bíblica: Ciro, o Grande, rei do vasto Império Persa, aquilo que mais tarde seria conhecido como o território do atual Irã. Ele não era apenas mais um general, era estrategista, diplomata e, sem saber plenamente, instrumento nas mãos do Deus de Israel. Quando Babilônia caiu, não houve apenas troca de bandeiras, houve mudança de espírito. O povo judeu que vivia décadas de exílio, carregando a dor da destruição de Jerusalém, de repente ouviu algo impensável. O novo rei proclamava liberdade. Sim, liberdade. O decreto de Ciro autorizava o retorno dos judeus à sua terra e a reconstrução do templo do Senhor. Aquilo que parecia apenas política era, para os olhos da fé, cumprimento de profecia. Séculos antes, o profeta Isaías já havia mencionado Ciro pelo nome, declarando que ele seria pastor do Senhor para cumprir seus propósitos. Imagine o impacto dessa notícia entre os exilados, homens e mulheres que cresceram ouvindo histórias de Sião, que aprenderam a cantar salmos às margens dos rios da Babilônia. Agora podiam voltar, não por força própria, mas pela decisão de um rei persa. É aqui que a história se aprofunda. O território que hoje conhecemos como Irã foi, naquele momento, canal de restauração para Israel. Não guerra, não destruição, mas libertação. O primeiro grande capítulo da relação entre esses povos não foi de ódio, mas de favor inesperado. Mas a história bíblica nunca é linear. Ela é feita de ciclos, de alianças e tensões, de proximidades e distâncias. Com o passar dos anos, o Império Persa se consolidou como potência mundial. Outros reis sucederam Ciro, e entre eles surgiu uma figura central para a narrativa espiritual: Dário I. Foi sob seu governo que a reconstrução do templo
iniciada com entusiasmo, enfrentou oposição. Povos vizinhos enviaram cartas, levantaram acusações, tentaram impedir o avanço da obra. A política se misturava com a fé, e o destino de Jerusalém dependia novamente de decisões tomadas em palácios persas. O que vemos aqui não é uma guerra direta entre Israel e a antiga Pérsia, mas um jogo complexo de influência, poder e identidade espiritual. Israel, pequeno e vulnerável, vivia sob domínio de impérios. A Pérsia, vasta e organizada, administrava povos diversos, com certa tolerância religiosa. Ainda assim, por trás de cada decreto, havia tensão invisível. Quem governa de fato a história? O rei terreno ou o Deus eterno? Décadas depois, outra cena marcante se desenrola. Em Suzã, uma das capitais persas, uma jovem judia órfã se torna rainha. Seu nome ecoaria para sempre na memória do povo. Esther. Seu primo e mentor, Mardoqueu, descobre uma conspiração contra os judeus. Um alto oficial do império, movido por orgulho e ódio, trama a destruição de todo o povo hebreu, espalhado pelas províncias persas. Aqui a tensão atinge novo nível. Não é mais apenas reconstrução de templo ou disputa política local. É ameaça de extermínio. O decreto de morte estava selado com o anel do rei. O império que um dia libertara, os judeus agora poderia se tornar palco de sua aniquilação. A narrativa bíblica revela como Esther, arriscando a própria vida, entra na presença do rei sem ser chamada, jejuando, orando, preparando o momento exato para revelar sua identidade e expor o plano maligno. O resultado não foi apenas livramento, foi reversão. O povo judeu foi preservado e a data que seria de luto transformou-se em celebração, origem da festa de Purim. Mais uma vez, dentro do território persa, o destino de Israel foi decidido, não por espada estrangeira, mas por uma batalha espiritual travada nos bastidores do poder. Percebe o padrão? A antiga Pérsia, ancestral do atual, Irã, não aparece na Bíblia como inimigo declarado de Israel nos moldes de Babilônia ou Assíria. Ela surge como instrumento ambíguo, ora libertadora, ora palco de ameaça. Essa complexidade molda a base histórica e espiritual que muitos interpretam como raiz, distante das tensões modernas. Não se trata apenas de política contemporânea. Para muitos, há camadas profundas de memória religiosa, identidade nacional e cumprimento profético. Séculos avançam. O Império Persa cai diante de Alexandre, o Grande. Depois vêm os Seleucidas, os romanos, e a diáspora se intensifica. Israel deixa de ser reino soberano e se torna povo espalhado. A Pérsia também muda, transforma-se, atravessa dinastias, invasões, religiões. O mundo bíblico dá lugar ao mundo medieval, depois ao moderno. Mas a lembrança das antigas narrativas permanece viva nas escrituras, nos comentários rabínicos, nas tradições islâmicas, nas interpretações cristãs. Para muitos estudiosos religiosos, o livro de Ezequiel menciona povos e territórios do norte e do leste em profecias que apontam para tempos futuros. Alguns identificam nessas passagens ecos que relacionam regiões historicamente ligadas à antiga Pérsia. Outros veem simbolismo, linguagem apocalíptica, metáforas do conflito entre o bem e o mal. O fato é que, no imaginário espiritual de milhões, a história não terminou nos dias de Esther. Ela continua. E é aqui que o clímax desta parte se forma. A origem bíblica da tensão não nasce de uma guerra direta entre Israel e a antiga Pérsia, mas de algo mais profundo, o entrelaçamento de destinos. Um império que libertou também foi cenário de ameaça. Um povo que retornou à sua terra nunca esqueceu que sua sobrevivência, muitas vezes, esteve nas mãos de reis estrangeiros, e um território que hoje é chamado. Irã carrega em suas raízes históricas essa ligação com os capítulos decisivos da preservação de Israel. O que começou com libertação evoluiu para uma memória complexa, onde política, fé e profecia se misturam. A Bíblia apresenta a Pérsia como ferramenta nas mãos de Deus, mas também como palco de provações. Essa dualidade ecoa até hoje nas leituras espirituais do conflito contemporâneo. Para alguns,
trata-se apenas de geopolítica moderna. Para outros, é continuação de uma narrativa que começou séculos antes de Cristo. E enquanto o mundo observa as manchetes atuais, poucos percebem que as raízes espirituais dessa relação remontam a decretos antigos, a jejuns silenciosos em palácios, a profecias pronunciadas muito antes das fronteiras modernas existirem. A história bíblica não descreve uma guerra direta entre Israel e a antiga Pérsia, mas estabelece o cenário onde identidade, sobrevivência e propósito divino se cruzam de forma decisiva. No silêncio das madrugadas do Oriente, quando o vento atravessa as colinas de Israel e sopra sobre as antigas terras da Pérsia, hoje chamadas Irã, há uma pergunta que ecoa além da política, além das manchetes, além dos discursos inflamados. Como termina essa história que começou muito antes das fronteiras modernas, muito antes das armas, muito antes dos tratados? Para compreender o fim, é preciso lembrar que esta não é apenas uma narrativa geopolítica, mas uma história que atravessa séculos, profecias e alianças espirituais que moldaram o destino das nações. Depois do exílio babilônico, quando o povo de Israel voltou à sua terra sob o decreto de reis persas, como Ciro, algo parecia improvável. A Pérsia, ancestral do atual Irã, foi instrumento de restauração para Jerusalém. O templo foi reconstruído, os muros erguidos, a identidade reafirmada. Naquele momento, a história parecia apontar para a cooperação, não para confronto. Mas as Escrituras nunca ignoraram que, ao lado das alianças, também haveria conflitos espirituais invisíveis. O profeta Daniel falou de príncipes espirituais que influenciavam impérios. Ele descreveu batalhas nos céus que refletiam decisões na terra. A tensão não era apenas territorial, era espiritual. Séculos depois, o cenário mudaria novamente. Israel seria disperso, retornaria, enfrentaria invasões, renasceria como Estado moderno. O Irã, por sua vez, passaria por impérios, dinastias, revoluções e transformações profundas. Mas para aqueles que leem a Bíblia com atenção, certas passagens de livros proféticos como Ezequiel e Daniel sempre despertaram inquietação. Nelas aparecem coalizões de nações vindas do norte e do leste, movimentações contra Israel, descrições simbólicas de conflitos que parecem ultrapassar o tempo histórico imediato. Alguns veem nesses textos apenas metáforas do passado. Outros enxergam sombras do futuro. A narrativa bíblica não apresenta a história como uma linha caótica. Ela apresenta como um roteiro em que Deus permanece soberano, mesmo quando reis se levantam e caem. E aqui está o clímax espiritual dessa história. O conflito final não é descrito como a vitória definitiva de uma nação sobre outra, mas como a intervenção direta do Deus de Israel. Em Ezequiel 38 e 39, por exemplo, fala-se de uma grande investida contra a terra restaurada, seguida de um agir sobrenatural que impede a destruição total. A mensagem não é a exaltação de poder militar, mas a revelação da glória divina diante das nações. Ao longo dos séculos, muitos tentaram identificar exatamente quais países modernos correspondem aos nomes antigos citados nas profecias. A Pérsia é mencionada explicitamente em algumas dessas passagens e por isso muitos associam diretamente o atual Irã ao cenário descrito. Mas é essencial compreender que o centro da mensagem bíblica não é criar mapas de guerra, e sim revelar que nenhum plano humano consegue frustrar os propósitos eternos. O foco não é alimentar medo, mas despertar vigilância espiritual. O que torna essa história ainda mais profunda é que a Bíblia aponta para um tempo em que Jerusalém se tornaria centro de tensões globais. Profetas falaram de um dia em que as nações se reuniriam contra ela. Essa imagem transcende um simples embate bilateral. É uma visão de conflito mundial, de crise espiritual coletiva. Israel torna-se símbolo não apenas de um território, mas da promessa divina na história. Que o Irã, herdeiro da antiga Pérsia, aparece nas Escrituras tanto como instrumento de bênção, quanto como possível participante de confrontos futuros. Essa dualidade mostra que nenhuma nação é estática em seu papel.
Todas estão sujeitas ao mover soberano de Deus. À medida que o tempo avança, o mundo observa alianças sendo formadas, discursos inflamados, ameaças públicas. Mas a Bíblia sugere que, no fim, a verdadeira batalha não será decidida por arsenais, mas por autoridade espiritual. O Apocalipse descreve um cenário final em que as nações se ajuntam em oposição ao plano divino, mas termina com a vitória inequívoca do Cordeiro. Não é o triunfo de um exército humano, mas a manifestação do reino eterno. E aqui está o ponto culminante dessa narrativa. A origem bíblica do conflito não é apenas étnica ou territorial. É teológica. Trata-se da tensão entre promessa e oposição, entre aliança e resistência. Desde Abraão, a terra prometida tornou-se palco de promessas divinas e de contestação humana. Ao longo dos séculos, impérios tentaram apagá-la do mapa. Babilônia, Roma, potências modernas, todos passaram. Israel permaneceu. Essa permanência, para muitos crentes, não é mero acaso histórico, mas sinal de uma fidelidade divina que atravessa gerações. Mas o desfecho bíblico não aponta para a destruição absoluta. Ele aponta para a restauração final. Profetas falaram de um tempo em que as nações reconheceriam o Senhor, em que espadas seriam transformadas em instrumentos de cultivo, em que a paz não seria imposta por tratados frágeis, mas estabelecida por justiça divina. Isso significa que, mesmo diante de tensões entre Israel e Irã, a última palavra não é guerra, é redenção. A história que começou com alianças antigas passou por exílios, retornos, impérios e revoluções. Caminha para um encerramento que não depende exclusivamente de decisões humanas. A Bíblia encerra sua narrativa com a visão de uma nova Jerusalém, símbolo de restauração total. Nesse cenário final, as divisões que marcaram séculos perdem força diante da soberania de Deus. E talvez o maior aprendizado dessa história não seja prever datas ou identificar cada movimento geopolítico, mas compreender que o centro da narrativa é espiritual. Quando olhamos para Israel e Irã apenas como estados modernos, vemos política. Quando olhamos à luz das Escrituras, vemos capítulos de uma história maior, onde o autor não perde o controle da trama. Se essa jornada pelas origens bíblicas e pelo possível desfecho profético mexeu com você, se abriu novas perguntas ou fortaleceu sua fé, escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção. Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa entender que a história não está fora do controle divino. E inscreva-se para continuar explorando os mistérios e as profundezas das narrativas bíblicas que ainda ecoam no nosso tempo.